Opa, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar continuidade à série que comentamos o mangá por completo. E hoje é a vez de Haka no Haikyuu, escrito e desenhado por Oukibon, tá conhecido por Boku no Go Shujin-sama, Pushidi, entre outros, e alguns doujinshi de Haikyuu. Foi publicado na revista Comic Bi Log a Rage, de 2009 até 2010, com seu volume único. E sem enrolação, bora pra história. A desgraça vem sem obedecer à lógica. Há um mês, meus pais morreram de repente. Eu não tinha os parentes. Então eu era apenas uma órfã deixada sozinha neste mundo. Foi tudo muito repentino. A menina diz, tão quente. Frequentei uma escola na metrópole quando os meus pais ainda estavam vivos. Mas depois de suas mortes, voltei para o local de nascimento do meu pai. Esta vila, mesmo sem parentes, na aldeia antiga, a casa do meu pai ainda estava aqui. Em alguns momentos pensei em encontrar um emprego, mas eu decidi que antes disso eu iria me formar no ensino médio. A população dessa vila é mais ou menos de 2.000 pessoas. Há eletricidade, mas ainda é apenas uma vila rural, rodeada por todos os lados por montanhas. Eu estive fora dessa aldeia desde que eu comecei a frequentar a escola na metrópole, e é por isso que eu não sei absolutamente nada sobre esse local, exceto o que eu já disse. E ela pensa que não há realmente nada aqui, e alguém pergunta se ela está começando a escola hoje. Deve ser muito difícil perder os ambos os pais, e ela o agradece por acalmar. Ele pergunta se ela está bem, e ela fala que sim, que ela não pode simplesmente chorar para sempre. E ele fala que ela é uma garota forte e fala para ela fazer o seu melhor. Não é bem assim, é porque eu sinto que ia enlouquecer se eu ficasse sem fazer nada. Eu não sou forte. E ela está andando e ela se questiona se a escola dentro da montanha. Ela acha que se perdeu o caminho, mas ela acredita que não se perdeu. E ela realmente não sabe de nada. É escuro, é assustador. Inquietação e desespero estão me pressionando para baixo. Eu não quero estar sozinha, não consigo. E ela tem um pensamento: no momento eu deveria tentar refazer o caminho de volta. Não pense que a única maneira é andar sem parar. Mas uma pétala cai e ela pega a pétala, escuta alguém mexendo nas folhas, e é um menino. Tão longe quanto os meus olhos podiam ver rosas vermelhas florescendo e o aroma sufocante dessas rosas. Eram como sangue e eu tive a premonição de como essa história iria começar e terminar. A melhor coisa de longe desse mangá é o traço. Que coisa linda, minha nossa. Mas assim, eu não sei se a história vai manter o nível da arte. Eu acho difícil, mas só o tempo nos dirá. O menino está tomando chá, está delicioso, mas mesmo assim. E o menino pergunta se ela tem alguma razão de estar ali, e ela começa a reparar nele. Cabelos brancos e profundos olhos vermelhos. E ele a questiona se ela veio abaixo das montanhas, e ele nunca a viu. E ela diz que se perdeu, e ele fala que eles estão a 5 quilômetros da aldeia. E ela fala que não sabia quando parar. E ele diz que faz bom tempo que alguém vai ali, e oferece uma xícara de chá antes de mostrar o caminho para ela. E ela aceita. Sem querer acabei aqui. O local parece arruinado por fora, mas por dentro ele é muito bem visto. E do nada alguém pergunta se está do agrado dela, e ela se assusta e fala que sim. E isto mostra que é muito habilidoso, e ele agradece, e ele se apresenta. O nome dele é Francis e é o mordomo. Ele está muito contente em conhecer ela, e descobrimos que o nome do rapaz é Serge Rosenhan. E ela se apresenta, o nome dela é Minato Yuzuhira, e ela acabou de se mudar para esta área e ela se pergunta se eles moram há muito tempo ali. E ele fala que sim, e há muito tempo antes dela nascer. E ele pergunta se ela sabe o que é vampiro, ela pergunta se é aquela coisa que suga sangue. E ele fala que é algo do tipo, e eles vivem muito tempo e têm poderes especiais, tem que saciar a sede de sangue humano. E ele acha que é a espécie no topo do ecossistema, e isso é a verdadeira natureza deles. E ela pergunta se ele está tirando sarro dela, e ele fala que, em outras palavras, a fim de se alimentar, eles precisam especificamente de sangue humano. E se eles estiverem sedentos por sangue, coisas terríveis podem acontecer. Ela fala, e daí? E ele pede o sangue dela. E ela se questiona se eles estão tirando sarro dela, ou se são algum tipo de pervertido. E o Modoro fala que ela não vai processar isso muito bem se falar tudo de uma vez. E ele pergunta se ela é virgem. Ela fica assustada e brava e foge. E quando ela está indo embora, ela se questiona como pessoas podem viver em lugares desse jeito. E eles eram muito suspeitos. Será que eram traficantes? Será que iriam vender ela se ela não tivesse corrido e agora ela tem que evitar a montanha? Mas aconteceu algo. Ela esqueceu a mochila. Então ela volta para a montanha e quando ela olha para a janela, ela vê um mordomo caindo no chão. E tem sangue no chão. E ela o segura nos braços e pergunta o que aconteceu. E ele fala, pare, se esquecer de mim, o jovem mestre. E ela pergunta o que aconteceu com o Serge. E alguém fala, sede, minha garganta está queimando, tão doloroso, sangue, sangue seco. Me dê sangue, sangue, o cheiro de sangue doce. Me dê todo o sangue, dê para mim. Ela pergunta, o que é ele? E o mordomo fala que ele se tornou assim e ele não vai parar até que beba o sangue da vítima. E ela pergunta se ele não vai parar, e ele deve estar brincando. E ela pensa, então você está dizendo para simplesmente sentar e esperar o sangue ser sugado? E o Serg fala, vem aqui e se torne minha comida. Dê-me seu sangue. E ela começa a fugir, mas ela cai e ele segura o pescoço dela. Olha para ele e por um momento parecia que ele ia chorar. E ele começa a chupar o sangue dela, como uma criança, me agarrando e me implorando por ajuda. É uma história estranha, sinto minha vida drenada junto com o sangue. Mas então por que a sensação é tão
e ela o abraça. E ele tem uma lembrança do passado e solta ela e fala, Soichiro. E ela bate com um cano na cabeça dele. Então ele acorda e o mordomo pergunta se ele acordou. E o Sergei fala que ela bateu com muita força na cabeça dele. E ela se desculpa e ele fala que é ele que deve se desculpar. E ela pergunta quem são eles exatamente. Ele fala que são monstros que se alimentam de humanos e vivem para sempre. A raça deles é antiga e que está se tornando mais velha e frágil. E crianças raramente nascem e quando nascem não podem herdar os poderes ou dividem se forem gêmeos. E eles estão morrendo lentamente. Ele nasceu com nenhum poder especial. E ele nasceu com um gêmeo. Ele explica que gêmeos nascem dividindo o mesmo poder e por isso ambos poderes e tempo de vida são metade do convencional. E o poder de suprimir a sede de sangue é incompleto e por isso perdem a razão e ficam violentos a fim de ser um indivíduo completo. Um dos dois deve absorver o poder do outro, e eles têm que matar um ou outro até que um vence. E junto com o mordomo fugiram do clã e do irmão gêmeo, eles não tinham onde fugir até que chegaram ali e o dono Suichiro os acolheu. E tem um flashback onde está chovendo, ele está com fome e encara o tomate. O mordomo fala para ele não comer, ele come. E fala que roubar é errado. E alguém pergunta o que eles estão fazendo ali, pergunta de onde eles são. E ele fala que eles são viajantes. E eles pedem desculpa pelo incômodo e ele fala, não se preocupe, o nome dele é Suichiro e é o dono da mansão. E Sergei pergunta se o lugar é inabitado, ele fala que é preguiçoso para concertos. E eles não parecem ter destino e perguntam onde eles planejam ir. E ele fala que eles são bem-vindos para ficar quanto tempo quiser. E Sergei pergunta se ele não acha que eles são suspeitos. Ele fala, não se preocupe, e que não pode se livrar de alguém tão fofo igual ele. E ele se foi. Sergei o devorou quando ele estava nesse estado. O fornecimento de sangue não chegou a tempo e ele ficou sedento. Ele teve que escolher entre matar o irmão gêmeo e roubar os poderes ou sobreviver sacrificando vidas humanas. E ele pergunta se não é deplorável e não importa o que ele faça, ele tem que devorar para sobreviver. Tudo que ele queria era uma vida calma. E ela fala, beba, só mais um pouco. E ela fala para não beber tudo e para fazer de uma maneira indolor. E se ele prometer que não vai doer, ela não se importa em dividir, já que ele está com sede de sangue. E ela ficaria se ele se descontrolasse outra vez. E agora que ele controla, ela não pode fingir que não sabe de nada. E ela não pode deixar ele sozinho, que ele é muito instável. Tem um flashback com o Soichiro. E ela vai embora e ele fala que tem que receber o sangue uma vez a cada 3 dias e pede para ela voltar depois de amanhã. E ela fala que acha que eu sou um hospital e ela suspira e fala que parece que vai ser um problema essa mansão. Fica muito longe. Alguém passa do lado e fala o aroma de rosas, o sangue tão nostálgico e sorri. E fala, achei você, maninho. E Sergei fala que sangue de virgem é tão delicioso. E ela fala que ele disse que é virgem, que ela nunca fez isso. E ela fala que nunca disse que era virgem. E ele pergunta se um homem já pôs o seu, ela manda ele calar a boca. E chega mordando falando que o chá já está servido. E olha para a mansão e fala que esse lugar é realmente incrível. E Sergei fala que é um presente do antigo dono e não poderia deixar morrer. E o mundo das rosas é bem difícil e é muito complicado cuidar delas. E elas são caprichosas como ela. E ele pergunta para ela se ela achava que ele só tomasse sangue e nada mais. E ela fala que sim, ele fala que tem um estômago diferente que vale por 2. E ele fala que sangue sacia, mas não enche a barriga. E eles ficam com fome assim como os humanos. E é por razão que tomam chá, comem doces, carne e por aí. E se eles tivessem o sangue suficiente, eles não morreriam de fome. E ele pergunta se ela foi pra escola. Ela fala que sim, mas teve uma anemia no primeiro dia e começou a ir no segundo, graças a uma pessoa que bebeu bastante sangue dela. E ele fala, azar o seu. E mostra ela na escola, ela se apresentando, e quando ela está indo para a cadeira, ela cai. E uma menina vai ajudá-la. E é a Sakura Yukino. E ela pergunta o que aconteceu com o pescoço dela. E ela fala que foi picada por um mosquito gigante. E a Sakura pergunta do porquê ela faltou no primeiro dia. Ela fala que se perdeu e foi parar na montanha. E a Sakura fala se ela se refere à mansão dos espíritos malignos. E ela explica que no coração da montanha fica uma mansão muito antiga. E dizem que espíritos malignos têm caçado por muito tempo e deveria estar desabitada. Mas existe sombras humanas vivendo por lá. E voltando para o presente, ele está comendo um pão gigante. E essa imagem me lembrou da Orihime comendo um pão gigante. E do nada alguém aparece e fala, achei você, maninho. E olha pra você se divertindo com uma humana ordinária. E ataca um pássaro e o mata. Fala, maninho, quero matá-lo. Hahaha. Da última vez você fugiu de mim, mas dessa vez eu já pensei nisso. Você não irá escapar. Estou ansioso, irmãozão, porque dessa vez eu o matarei com toda certeza. Ela teve uma tontura mais uma vez e a Sakura pergunta se ela está bem. Ela fala que sim, e a Yuzuhira tem um pensamento que ele suga o sangue dela a cada 3 dias, ela sempre fica anêmica. E um aluno foi transferido para a escola, e é o Yamado Taro, que é um aluno transferido, e ela tem um déjà vu e ela pensou que o encontrou em algum lugar. E ele a cumprimenta, e ela fala bem-vindo e prazer em conhecê-lo. E ela fala, eu disse para ele o meu nome, e as aulas acabaram e ela fala que tem que ir para a montanha, mas está muito cansado. E o Taro, achando, como ele é novo, pede para ela mostrar a escola para ele. Ela fala que é uma aluna nova também não sabe muito bem, e a condição dela não é muito boa. E por isso que será rápido. E ele fala que é o suficiente. Então ela mostra para a escola para ele e ela está muito cansada. E ele pergunta sobre a atadura para ela. Ela fala que foi só um arranhão. Ele pergunta se ela teve o sangue sugado. Afinal de contas, o sangue de garotas é tão doce e saboroso. E ela, esse garoto sabe de alguma coisa. Não, ele não poderia saber. E ele fala que é tão bom que até insetos gostam. E que ela foi mordida por um inseto bem grande o suficiente para causar uma anemia. Os olhos dele são tão vermelhos como se fossem fogo. E ela cai no chão.
E ele fala anemia e pergunta se ela está bem e se ela quer descansar. E eu sei porque eu tive um déjà vu quando eu vi. E ela pede para não a tocar, porque ele é igualzinho ao Selig. Então ele vai para o pescoço dela e ele diz que pode sentir o cheiro do irmão e tira a atadura. E lambe, fala que o cheiro do sangue do irmão e de rosas. E é aqui onde o maninho bebe o doce e quente sangue dessa garota, de tempos em tempos. Irmãozão, estou tão ansioso para brincar com você. Mostra a Serg falando que ela está atrasada e o mordomo fala que ela tem vida. Se esperar mais um pouco, ela irá aparecer. E o mordomo vai na porta e pergunta se é a Yuzurihira, e quando abre não tem ninguém. Quando olha está a atadura com rosas. Uma fita ensanguentada e rosas azuis, Yuzurihira e Lucas. Então não pode fugir do destino de matar um ao outro. Eu continuei fugindo da lei do meu clã, do meu irmão, e até mesmo do meu destino. Eu fugi tentando acreditar que poderia escapar, mas isso não acontece na realidade. É impossível fugir do destino com quem você nasceu. A Yuzuhira acorda e se pergunta onde ela está. E o Taro fala: Bom dia, acordou agora? Você dormiu bastante. Essa é a montanha onde fica a mansão do meu irmão, lembra-se? E ela pergunta: A mansão do irmão? Você é irmão do Serg? E ele fala: Só descobriu agora? Sim, eu sou irmãozinho do Serg, o Lucas. E ele fingiu ser um aluno novo para falar com ela, pois ela é amiga do irmão dele. E ela pergunta: Por que ela? E ela fala que o irmãozinho sempre foge quando vem vê-lo e ela a envolveu, porque assim ele não vai fugir. E em breve ela será uma refém. E Lucas fala que uma vez que atrai o irmão, ela não servirá mais pra nada e vai matá-lo. E imagina a cara que ele vai fazer quando matá-la na frente dele. E seria um desperdício matá-la agora. Ela fala que ele tem um horrível mau gosto. E ele agradece e ela pergunta do porquê ele tá tão obcecado por perseguir o irmão. E se é do destino de matar um ao outro ou porque quer ser um indivíduo completo. Ele fala que ela é esperta, mas não está interessada em nenhuma dessas coisas. E ele só quer brincar com o irmão, e essa é a única razão do porquê o seguiu por tanto tempo. E por isso que ela vai o ajudar. E mostra a mansão, e ele fala que é a única pessoa que faria algo de mau gosto. E essa fita provavelmente significa que ele pegou da Yuzuhira. E o mordomo fala, jovem mestre. E o Serger fala que o rosto dele fala que ele deveria abandonar Yuzuhira. E ele pode estar certo, ele pode fugir para algum lugar onde Lucas não o encontre mais. Mas ele já teve o bastante, ele cansou de correr e cansou de perder tudo. E não pode desafiar o destino. E agora é a hora de pôr um fim à batalha que ele fugiu todo esse tempo. Então o Lucas chega com Yuzuhira e fala, vamos brincar. E o Serger fala para deixar Yuzuhira ir. E não há necessidade disso. O mordomo fala para deixar Yuzuhira. Assim nós conversamos. Ele fala que o mordomo é imponente e ele quer conversar com o Mon. Ele está no caminho. E ataca o mordomo. E o Lucas fala quanto tempo, irmão. E ele sempre foge dele e ele ficou solitário. E o Serg fala, esqueça isso, o mais importante, deixa o Zuhira ir. E o Lucas fala, frio como sempre, irmãozão. E eu não a matei. E ele especialmente deu o trabalho de deixar ela viva e trazê-la. E Lucas pergunta o que ela é pra você. Ela é importante e agora mesmo vai matá-la e vai bebê-la todo o sangue. E a cara que ele vai fazer vai começar a chorar. E o Saga pergunta o que ele ganha envolvendo as outras pessoas. E o Lucas fala que o Zuhira perguntou o mesmo e não se importa com essas coisas estúpidas. Como destino, ele quer apenas brincar. E ele só quer ver a cara vermelha arrancá-la, despedaçá-la e beber o sangue quente, o que flui. Quer ver o rosto dela envolto em agonia. E fala, vamos brincar, maninho. E se não brincar, ele vai começar com a Zuhira. Tudo bem pra você? E eles começam a lutar e o mordomo está feliz porque a Ezohira está bem. E ele sabia que algum dia aconteceria. E é um destino no qual ninguém pode escapar, mas ele desejou profundamente que ele vivesse livre, mas ele foi muito ingênuo. Mas é inevitável, e ele deve devorar a carne do coração de seu irmão gêmeo Lucas, e os dois continuam lutando. E aparece o mordomo e mata o Lucas, e Sergei pede desculpa para o Lucas, e a Yuzuhira pergunta se ele está bem. E se ele está com fome, ele fala, ouça bem, esse é o último pedido, e pega a faca e crave no coração dele. Se ele bebesse o sangue dela, ele não conseguiria parar e iria tomar todo o sangue dela, como fez com Soichiro. Então ela enfia a estaca nele e o mata. E o tempo passou, as estações mudaram e ela nunca mais desmaiou por anemia. E ela encontra o mordomo novamente pergunta se ele está bem. E ele a questiona do porquê ela voltou. E ela fala que queria ver o jardim novamente. Ele decidiu cuidar desse jardim até o último suspiro. E o propósito dele é servir o mestre dele. E ela pergunta se ela pode ir de tempos em tempos. E ele fala que sim, que o mestre ficará feliz. E ela fala que espero que sim. E o mangá termina. E final broche sem graça. Minha nossa, vilão merda. A lenda também não ajuda. Mais um mangá com começo decente que joga a história no lixo. O começo tava legal, divertindo, até estava interessado na história. O traço era lindo e magnífico, mas como sempre, esses autores nunca sabem o que estão fazendo, né? Mas ainda bem que esse autor ou autora ficou só nos dojinshi de Haikyuu, né? Foi melhor pra todos e pra ele também que ele fez os desejos dele e ninguém quis reclamar e até o povo gosta. Se tá vendendo, é isso que importa. Então é isso, mais um mangá merda terminado. Muito obrigado por quem assistiu, deixe o like, se inscrevam, compartilhe se puder e se cuidem, galera. Ei, fecha o vídeo não. Você mesmo, você aí que está vendo esse vídeo, você quer ver
eu comentando mangás mais famosos como One Piece, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero ou Tokyo Revengers, Blue Lock, Berserk, então fiquem tranquilos que eu tenho para apresentar para vocês o WJB, que é um podcast que eu participo que tem lives. Uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não, e toda sexta tem uma live onde eu e meus amigos comentam os mangás semanais da revista Weekly Shonen Jump. Que tem outros quadros também, como os mangás cancelados da revista da Jump, e tem também um quadro onde a gente comenta o mangá inteiro, o WJ Review. E neste canal também comentamos o One Shot, e temos também o VVJB, que comentamos de 3 em 3 volumes, e terminamos recentemente o mangá de Gash Bell, e também temos o Entre Arcos, que recentemente fizemos Bleach, e daqui a pouco vamos terminar. Ficou curioso? Acesse o link que está na descrição. Tamo junto e a nós, e se cuidem.